Então eu fiz as correções, comecei agora a conhecê-los um pouco mais, a entender quem são, como são seus modos de escrita, seus jeitos de escrever, seus pontos fortes, onde precisa ficar mais forte. Agora eu fiz alguns apontamentos do geral das redações que podem servir para todos e quem já sabe, já revisa. A primeira coisa é, vamos entender a entidade frase. Frase é uma entidade que tem sentido completo, tá? É uma unidade linguística com sentido completo. Ela pode ou não ter um verbo. Então eu posso gritar fogo, saia, rato. Se aquele contexto permite uma informação completa, ela vai ter. Então pode perceber que às vezes o conceito de frase vai depender do contexto em que ela está escrita. Se eu estou no meio de uma conversa e grito rato, preciso dizer mais alguma coisa antes de você sair pulando, ou sei lá, querer colocar no espeto e assar, vai saber que tipo de freak é você. Mas a ideia tem que ter um sentido completo. E ela pode ser extensa? Pode, desde que haja um domínio completo dos sentidos que estão sendo colocados. Porque o que acontece? Se você vai acrescentando informação, mas aí depois eu não sei mais quem é o sujeito daquele verbo, não sei mais de quem está falando o quê, ou vai acumulando informação demais, compensa quebrar uma tendência muito forte nas redações hoje, que é ir colocando vírgula. Vai colocando vírgula ao infinito. Está errado? Eu não posso dizer que está errado. Complica a compreensão, aí o erro está nisso. Se você está fazendo uma frase mais complexa, por exemplo, eu estudei muito em colégios diferentes. A ideia está completa, não tá? Ponto final. Um desses lugares, que é uma outra coisa que eu observei muito, é repetição de palavras. Cuidado, então, tá repetindo muito menina, 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 lugares, 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 escola, 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 escola. Você vai olhar no parágrafo, curtinho, 5 linhas, tem 4 vezes a mesma palavra, aí o que indica é pobreza de vocabulário e pobreza de organização sintática na escrita. Por isso que eu pego muito no pé. Cuidado com a excessiva repetição de termos, com repetir muito a mesma palavra naquele parágrafo. O ideal é que você construa a frase de maneira que você não precise repetir a palavra, mas aconteceu ali, você escreveu, precisa dar uma retomada, usa um sinônimo, usa um pronome, esse, aquele, utiliza um recurso que você não tenha que fazer uma repetição, que vai se tornar um elemento de empobrecimento do seu texto, tá? Cuidado, revise sempre. Escreveu o texto, distancia dele uns minutinhos e depois volta. Não pode escrever, como eu já disse no nosso vídeo anterior, eu vou escrever para entregar uma tarefa. Isso aí para mim é irrelevante para mim e para você. Então revisa, porque muitos erros, muitos problemas acontecem porque enquanto você escreve, o seu cérebro está conectado naquele papel. Ele está completando as frases que está lá. Mas quando você me entrega, aí só vem o papel. Só vem seu texto, não vem o cérebro junto. E se o seu texto cobre, ele permite essa pergunta, o que quis dizer com isso? O que significa isso? Não tá bom, não tá claro. Essa ideia de que ser difícil vai ser o que traz o charme, a complexidade para um texto, não. Quem sabe de verdade consegue colocar as coisas com clareza, com objetividade e com didática. Um bom autor é didático, o leitor dele não tem que ficar adivinhando, confuso no meio do caminho. Deixe que a complexidade do argumento, das ideias, da inovação daquela reflexão seja a complexidade do seu texto e não o modo em que elas estão colocadas para o leitor. Que ele fique ali encafifado, pensando, nossa, é verdade, provocado, estimulado por aquela ideia, e não porque tá num monte de espinhos pisando, não acha uma ideia ali que consiga conectar uma com a outra. Pense no leitor, você não escreve para você. Nem uma página de diário você escreve para você, porque você está escrevendo ali, no seu desabafo é terapêutico, recomendo, tenho a vida toda, inclusive, mas o seu eu do futuro vai ler. Aquele lá já é uma outra pessoa, assim, no futuro eu vou ler, não é você mais, vai ser uma pessoa com outras experiências. Sempre existe o leitor envolvido e ele é fundamental na construção do seu texto. Toma muito cuidado com isso. Uma outra coisa é, a escrita, ela não pode carregar em si, em qualquer tipo de texto, marcas de oralidade. Se você está digitando ali no WhatsApp, no direct, fazendo um texto engraçado, divertido, o propósito é uma comunicação informal mesmo,
Cada texto tem seu lugar. Mas quando a gente fala de um ambiente formal de escrita, que é esse que eu quero trabalhar com vocês, porque os outros vocês já têm a vida para isso, nesse ambiente formal, privilegie a construção de uma frase que não dependa muito de adjetivos, especialmente do top. Top está proibido em redação, pelo amor de Deus, tá? Coloca interessante, agradável, estimulante e, de preferência, escreva tão bem que seu texto tenha poucos adjetivos, que você consiga dizer que uma coisa é boa, oferecendo informações a respeito dela, pensamentos a respeito dela, porque o adjetivo em si não diz nada. E aí, eu escrevi esse texto, professor, o que você achou? Bom, adjetivo não diz muita coisa, adjetivo é bom para xingar, porque quando você perde o argumento, você começa a xingar, não é? Aqueles palavrões todos, isso é quem perdeu o argumento, o adjetivo é para isso. Quem tem é uma pessoa substantiva, uma pessoa que argumenta, que tem ideias, que estudou. Cuidado. Que marcas são essas? Começar com o texto com bom, bem. Então, aí, o top. Tira essas marcas, essas funções fáticas, elas não dizem nada. O texto escrito ele tem que ser objetivo, o que está ali tem que ter uma função, tem que ter uma necessidade. Uma outra marca é você. Ah, se você está prestando atenção, esse você é quando a gente está aqui com o interlocutor, na oralidade. Na escrita, você tira o você. Ele nem faz falta. Tanto que você pegue um texto seu e coloque onde você colocou assim. Tá vendo você agora? Onde você colocou assim, você escreve onde se colocou assim. Observa, dá para colocar no mesmo lugar o SE, o C. Já está resolvido. Retira essa marca do você. Uma outra coisa é que na fala a gente duplica sujeito. Então, quando a gente fala a pandemia, a Joana, ela saiu, a gente dá aquela duplicada. Joana já está ali, a gente ainda coloca o ela. Tira esse ela, não precisa duplicar o sujeito. A escrita é a pandemia acontece nesse exato momento. Não passou. Se a pandemia, essa pausa, esse ela, esse ele, é da oralidade, não tira. Outra coisa, sujeito predicado nunca coloca vírgula. Falando entre eles, falando em vírgula, quando você começa uma frase que não é pelo sujeito, por exemplo, geralmente são adjuntos adverbiais, são expressões adverbiais. Quando nos encontramos, quando fui para tal escola, essas expressões elas pedem vírgula, elas estão deslocadas, então sempre você vai colocar vírgula depois delas, entendeu? Sempre. Então, nos dias de hoje, pelo amor de Deus, não usa essa expressão que isso aí destrói seu texto. Mas se você colocasse nos comentários existentes na internet, vírgula, aí vem a frase que você quer dizer. Sempre que você vier com essa informação extra, antecedendo o sujeito, vírgula. Uma outra coisa, e vírgula são a mesma coisa, você não coloca duas coisas. A gente economiza. Na escrita, a gente está ali seco, é no que precisa. Se já está separado por e, não precisa de vírgula. Se já está separado por vírgula, não precisa de e. Uma outra coisa é o tal do vendeu ele, comi ela, encontrei ela. Não. Esse ela, ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles funcionam como sujeitos. Eles estão ali no comando do verbo, eles não podem vir como objetos. Então, eu vendi, ele vendeu, pode. Eu fiz a ação de vender, ele fez a ação de vender. Agora, alguém vendeu ele, que a gente tem, por exemplo, tráfico de escravos até hoje, ou alguém vendeu o vestido, alguém vendeu ele, esse ele não é o sujeito mais. Então, ele não pode ficar ele, tem que virar o. Então, alguém o vendeu, eu a amo, eu o recebi, ele te encontrou, você não coloca em nenhuma hipótese, eu, tu, ele, nós, vós, eles, se eles não forem os donos das ações, certo? Aí, junto com aqueles que não mandam nada, estão os equivalentes deles. Se eu, tu, ele, nós, vós, eles mandam, me te livre, nós, vós, obedecem. Nossa, né, Schosters. Mas a ideia é que esses pronomes que não podem ser sujeitos, se eles não podem ser sujeitos, eles não podem começar frase. Frase é direto no sujeito. Então, me encantei com essa pessoa. Se é frase escrita, encantei-me. Eles são subalternos. Eles atuam como objetos, diretos, indiretos. Então, eles vão estar lá para quê? Para depois do verbo. Isso é uma regra. Algumas exceções a gente vê numa outra aula, naquelas coisas maravilhosas que a gente vai pôr nome filho, ênclise, própolis, mesóclise, a gente vai lá depois. Mas eles não começam frase. Então, te encontrei, te desejei, desejei-te. Encontrei-te. Encontrei-lhes. Né? Aí você completa a frase, que esse lhe vai depender de quem vem depois.
Também é uma outra história. Então, para não ficar muita informação acumulada, lembra disso. E vírgula, ou é um ou é outro. Eu, tu, ele, nós, vós, eles só funcionam como sujeito, não como objeto. Eles não vêm depois do verbo, então não tem vendeu ela, vendeu-a. Eles também podem vir como objetos. Metelhece nos vos. O que eles são? Eles são objetos, então eles não podem começar a frase. Então você não começa com me esqueci. Esqueça das marcas de oralidade na fala. Corta da sua vida o top. Pode cortar na oralidade também, se não for pedir muito, mas pelo menos na escrita, por favor, não faça isso. E não duplique sujeito. Não comece frase com porém, porque porém é conjunção e a conjunção implica que algo aconteceu antes. Se não aconteceu nada, não comece. No lugar do porém é contudo, todavia, entretanto, no entanto. Eu ia falar beijos, mas eu acho que a gente ainda não tem essa intimidade. Então,